Amém. Isso aí, queridos. O Senhor vem me dando uma direção e eu fui compartilhando com os irmãos. Hoje eu quero concluir essa pequena sequência de pregações, não é, em que são três, né? Hoje é a terceira. A gente vem pregando há 2 domingos atrás e quero concluir com os irmãos essa sequência, né? Eu vou fazer um breve resumo da primeira pregação, da segunda, para te colocar, para que nós todos possamos estar aí na mesma página. Amém? Amém? Não é? E a primeira pregação, nós analisamos juntos o que Deus está fazendo na nossa geração. Lembra disso? Amém? O que Deus está fazendo na nossa geração, o que Deus está fazendo no nosso tempo, e isso é muito importante saber, porque à medida em que nós temos esse discernimento, essa revelação, nós nos mantemos atualizados com a agenda de Deus. Amém? Amém? E nós entendemos claramente, discernimos que Deus está revelando Cristo Jesus aos crentes. Amém? Estão comigo? Vou fazendo essa chamada oral, aí você vem comigo, né? A mensagem do céu para a nossa geração é: Cristo nos é o suficiente. Esta é a mensagem do céu para a nossa geração. E por incrível que pareça, irmãos, esta mensagem tem sido pregada nesta nação, de todas as formas, em todos os púlpitos, para todo lado. Para todas as camadas sociais, para todas as vertentes teológicas, a mensagem tem sido essa: Cristo é suficiente. Então, irmãos, para todo o alvoroço que há no nosso coração, para todo o agito, para toda perturbação que há no nosso coração, existe uma só resposta. Qual é? Oh, passaram no teste. Para toda perturbação, para tudo aquilo que nos rouba o sono, para tudo aquilo que fica preso na nossa mente, fica ali. Meu irmão, deixa eu dizer para você, tem uma resposta para isso. Cristo é suficiente. Descansa, porque tendo Cristo, nós temos tudo. Amém? Nós tendo Cristo, o resto perde a importância. Amém? Essa foi a primeira mensagem, né? Então me permita agora te trazer um resumo da segunda mensagem. Na segunda mensagem nós discernimos o que o inimigo está fazendo. E vivemos um tempo de batalha espiritual. Fala comigo, batalha espiritual. Batalha espiritual pela nossa atenção. Pela nossa atenção. Há uma batalha em sequestrar a nossa atenção. Nunca foi tão difícil manter o foco numa coisa. Nunca foi tão difícil manter a nossa mente em Cristo, porque o inimigo está o tempo todo buscando alguma forma nos distrair, sequestrar a nossa atenção. E é inegável que a nossa geração é uma geração mais distraída de todos os tempos, porque o inimigo quer roubar o nosso foco de Deus e nos conduzir esse foco para qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, nós somos uma geração distraídas. Em razão dessa distração, nós perdemos o foco em Deus e nós passamos a ter uma fé rasa. É isso tudo que a gente discerniu. Nós somos uma geração distraída, de fé rasa e dispersos. Fala comigo, dispersos. Dispersos, porque cultivamos uma semente maligna, que é a semente da independência. Independência. Há uma coisa que vem lá do Éden, né? Uma vida por minha conta. E a gente quer ser independente de tudo, quer ser independente da liderança, independente da família de Cristo, independente do povo, independente inclusive de Deus. Essa é a grande cilada, a grande ação maligna dos nossos tempos. E eu terminei então a segunda mensagem e nós chegamos na mensagem de hoje. A mensagem de hoje começa agora. Fala aí, glória a Deus. Queridos, pense comigo. Tendo este entendimento do que Deus está fazendo, do que o inimigo está fazendo, tendo este discernimento, tendo essas informações, qual é a nossa resposta? Qual é a resposta dos homens? Qual é a minha? Qual é a sua resposta? Tendo esse entendimento. Eu sei, nós estamos sabendo o que Deus está fazendo, nós estamos sabendo o que o inimigo está fazendo. Qual é a nossa resposta? Porque a palavra de Deus
A palavra de Deus ela não serve apenas para informar. A palavra de Deus não é apenas uma informação para a gente acumular conhecimento. A palavra de Deus é para nos conduzir, para nos dirigir pelo caminho do Senhor. É para nos conduzir pelos caminhos desenhados pelo Senhor. Então, queridos, a mensagem de Deus, o Evangelho, é boa notícia. Fala comigo, boa notícia. É boa notícia. O Evangelho, a palavra de Deus, não é a boa informação. Tem diferença. Tem diferença. Porque a informação, eu registro. Isso é bom, aumenta o meu conhecimento, aumenta a minha cultura e fica ali registrado, né? Então vou brincar com você aqui, a Terra é redonda e vista do espaço ela é de que cor? Azul. Uma informação, não muda a minha vida, é uma informação, eu registro essa informação, isso mostra a minha cultura, o meu conhecimento, é isso. Isso é uma boa informação. Em boa informação a gente guarda, registra e pronto. Mas a notícia é diferente. A notícia exige de nós uma ação. A notícia exige de nós uma atitude. Porque se você transformar a notícia em apenas informação, você pode estar desperdiçando uma oportunidade. Você pode estar desperdiçando uma grande oportunidade. Vou te dar uma notícia. O empresário João Carlos Marcos está contratando 10 pessoas e o salário é em torno de R$ 20.000. Excelente notícia. Excelente notícia. Recebe aí, empresário. Excelente notícia, sim ou não? Agora, se você guarda essa notícia e você não dá uma resposta a essa notícia, se você não envia o currículo, se você não dá um jeito de conversar com ele, você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Estão comigo? Você tratar uma notícia como apenas uma informação, você pode colocar a sua vida em risco. Vai chover granizo e vai alagar na região tal. E você ignora esta notícia, transforma ela numa informação. E ignorando isso, esses alertas, né, quem que mesmo que manda alerta para nós aí? Da Defesa Civil, né? Ignora isso. Não é? A gente corre risco, sim ou não? Então, queridos, a mensagem do Senhor, tendo posse daquilo que o Senhor tem nos revelado, isso exige de nós uma resposta. E a pergunta para nós é: o que o homem nos nossos dias tem feito? A gente já sabe o que Deus tem feito, a gente já sabe o que o inimigo tem feito e o que o homem tem feito. Então, fica até cansativo e lugar comum, né? Mas a verdade é que o homem dos nossos dias está vivendo para si mesmo. Essa é a verdade. Está vivendo para si mesmo. Há uma busca desenfreada no homem dos nossos dias, por prazer e por bem-estar. Essa é uma busca incessante, enlouquecida pelo bem-estar, pelo prazer. E a gente não pode negar que muitos crentes também vivem assim, buscando apenas para si. Vivendo para si e buscando para si. A gente não pode negar, irmãos, que muitas pessoas buscam a Deus apenas para viver as suas próprias realizações. Essa é uma realidade dos nossos dias. Muitas pessoas estão dentro da igreja, clamando por Deus para que Deus faça o que ela quer que Deus faça. Muitas pessoas não estão interessadas em viver os planos de Deus. Elas buscam viver os próprios planos. E querem que Deus chancela, assine embaixo. Essa é a realidade dos nossos dias. Tem um agravante, fala comigo, tem um agravante. Tem um agravante. Porque essa idolatria do meu prazer, essa idolatria do meu bem-estar, essa idolatria do meu conforto, do meu sonho, ela nos traz uma consequência gravíssima. Ela nos faz da nossa geração pessoas com uma capacidade muito baixa de ser contrariadas, de ser desapontadas. Nós temos um limiar muito baixo para ser desapontado, para ser contrariado. Nós não suportamos, irmãos, não pense que você é forte. Fala para o teu irmão que está do lado, você não é forte. Esse negócio pegou geral. Nós temos uma tendência danada, enorme, de nos ofender. Ser contrariado é algo pesado demais para nós. E eu preciso dizer para os irmãos, esta é a mensagem.
que essa dificuldade em suportar, ser contrariado, isso nos coloca numa posição de grande vulnerabilidade espiritual. Enorme vulnerabilidade espiritual. Sabe por quê? Porque historicamente, o Senhor Jesus, eu disse, Ele mesmo, o dono de tudo, se coloca no meio da igreja, feito um inspetor de qualidade. Você é inspetor de qualidade, Luiz? Já foi. Pense, me perdoe, Luiz, pense num cara exigente. Inspetor de qualidade. Queridos, historicamente, o Senhor Jesus se coloca no meio da igreja dele e escandaliza muitos, ofende muitos, sacode muitos, porque ele vem feito um inspetor de qualidade para separar seguidor de discípulo. Ele não quer, ele vem separar seguidor de discípulo. E o texto de Romanos apresenta Jesus, Romanos 9, apresenta Jesus, nisso que eu estou dizendo para você, de um inspetor de qualidade. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aquele que nele crê não será envergonhado. Aquele que aceita ser sacudido e confrontado pelo Senhor, esse não é envergonhado. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz que aquele que aceita, ele não ficará desiludido. E, queridos, confiar no Senhor, crer no Senhor, mesmo não entendendo os processos de Deus, nos poupa de vergonha, não será envergonhado, nos poupa de desilusão. Jesus, de tempo em tempo, visita o povo dele, se estabelece no meio dele, feito um inspetor de qualidade, para separar seguidor de discípulo. A gente poderia fazer uma tabela aqui, né? Onde a gente colocaria aqui as várias características e aspectos de um seguidor, as várias características de um discípulo. Vamos simplificar isso. O seguidor, vou definir para você, o seguidor é alguém que segue ao Senhor por conveniência. Ele segue por interesse próprio. Se está bom para ele, hoje está legal, ele segue. Ele não tem um vínculo, ele pode seguir hoje, mas a qualquer momento pode deixar de seguir também. Então, queridos, este é um perfil muito forte nos nossos dias. Ama a Jesus? Ama. Mas não ama a Jesus como Cristo merece ser amado. Não ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Ele ama. A língua portuguesa até nos permite isso, né? Na verdade, ele gosta de Jesus. É um cara bacana. O seguidor é alguém até que conhece alguns versículos decorado, de cor, fala bonito. O seguidor, ele até aparece na igreja de vez em quando. Assim, no dia que ele não tem muito o que fazer, então o que eu faço hoje mesmo? Faz assim. Eu vou na igreja. Entende? Esse é um seguidor. Não tem compromisso. A ligação dele é conveniente, é frágil. Já um discípulo não, meu irmão. Um discípulo, ele é movido por aliança. Ele está com o Senhor, independente das circunstâncias. Essa hora os crentes ficam bem animados nessa hora. Está tudo certo, e ele está com o Senhor. Está dando tudo errado, e ele? Viu, está tudo, as portas fechadas, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? E ele está com o Senhor, porque ele não se move por circunstâncias. Ele tem uma aliança com o Senhor. Ele sabe em quem ele crê. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso. O choro vai passar. Não há mal que dure o tempo todo. É assim que pensa um discípulo do Senhor. Um discípulo do Senhor. Então eu quero apresentar a você um inspetor de qualidade. Apresentar a você Jesus no exercício, em ação, buscando separar o seguidor de discípulos. Textos muito conhecidos, Lucas, o capítulo 14. Jesus se levanta feito um inspetor.
Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: já vem. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, fala comigo, mais do que a mim, vai, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Mais do que a mim, fala comigo, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Chegou o dia da inspeção do inspetor de qualidade. Não pode ser discípulo, não pode ser discípulo. Então, assim, eu vou fazer aqui uma ressalva óbvia, mas necessária. Jesus, em momento algum, quando ele fala quem ama mais, pai, irmão, irmã, Jesus, de forma alguma, está se desfazendo dos laços familiares, amém? Quem criou a família foi quem? Foi Deus que criou a família. O problema não é os laços familiares. O que Jesus está dizendo é que até coisas boas e criadas por Deus, elas podem se tornar ídolo na nossa vida quando nós amamos mais essas coisas do que a Ele, amando mais do que a mim. É isso que diz o texto e foi a ênfase que nós demos. Amando mais do que a mim, isso pode se tornar idolatria e, por consequência, não pode ser meu discípulo. Querido, isso aqui ofende, fala a verdade. Ofende, fala a verdade. Não é porque nós vamos cultivando alguns ídolos no nosso coração e a gente vai justificando as nossas escolhas em razão de muitas coisas. E um dia o inspetor de qualidade fala assim: pois é, fala aí, pois é, não pode ser meu discípulo. Se não tomar a sua cruz, se não morrer para si mesmo, se não aceitar morrer para si mesmo e não aceitar renunciar os próprios sonhos e viver os sonhos de Deus, se não aceitar, não pode ser meu discípulo, duro ou não. Se não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, queridos, Jesus termina esse texto, né, e termina assim, dizendo assim: aquele que tem ouvido, ouça. Porque assim, a gente tem ouvido, né, todo mundo tem ouvido, mas às vezes a gente não está pronto para acatar aquilo que está sendo dito. E a verdade é assim, que esta fala de Jesus, ela nos parece agressiva, porque a nossa sociedade, queridos, a gente não suporta uma fala excludente, uma fala que deixa alguém de fora. A gente não gosta, cara. A gente não gosta. A nossa sociedade, eu e você, irmãos, nós somos treinados e a gente vem sendo discipulado nisso. Nós gostamos de uma fala inclusiva. A gente gosta de uma fala assim: não, está liberado para todo mundo, está tudo certo. É disso que a gente gosta. Não, fica tranquilo, está liberado para todos. A gente gosta disso. Mas a palavra do Senhor está dizendo à nossa geração: você vai ficar fora. E aí isso dói, isso é pesado. Isso é pesado. Essa ideia assim, você está fora, é pesado para nós. Imagina você ouvindo do próprio Senhor Jesus Cristo assim, vivendo como você está vivendo, fazendo as escolhas que você está fazendo. Escute isso. Vivendo como você está vivendo, fazendo as escolhas que você está fazendo, você está fora. Vira para o irmão que está do teu lado assim e fala assim: você está fora. Não é chato, irmãos? Não dá uma gastura? Não dá uma azia? Não é? Você está fora. Vivendo desse jeito, você está fora. Isso nos ofende. Isso nos ofende. É Jesus. A pedra de escândalo, a pedra de ofensa, separando seguidor de discípulo. Seguidor de discípulo. O texto de João 6 é um texto clássico e forte acerca desse assunto. Jesus novamente se levanta. Impressionante, quando junta uma multidão, parece que Jesus vem para esvaziar a igreja. Junta uma multidão, Jesus fala: é agora. É impressionante.
É impressionante. Em João 6, se você abrir na tua Bíblia, você vai ver que em João 6, Jesus faz a primeira multiplicação dos pães, o povo come, enche a barriga, sobra comida, e, e Jesus vai seguindo, Jesus manda os seus discípulos atravessar para Cafarnaum no barco, no meio do caminho os discípulos são acometidos por uma grande tempestade, Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas, e quando Jesus chega do lado de lá, a notícia já tinha chegado e tinha uma multidão aglomerada. Uma multidão aglomerada, impressionado na verdade, assim, assim, bem interessados, porque a notícia é: a gente comeu e foi saciado. A gente comeu e encheu a barriga. E então, em razão disso, eles queriam proclamar Jesus rei à força. Estou te colocando a par rapidamente do contexto. E o texto de João 6, do versículo 14 ao versículo 15, fica muito claro isso. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Tem mais, Bia? Retirou-se ao monte. A gente para fazer uma meditação aqui. O que Jesus, queridos, as pessoas perceberam. As pessoas perceberam. Um falou: pô, a gente encontrou o cara. A gente encontrou o cara que vai saciar a nossa fome. A gente encontrou o cara que vai resolver as nossas necessidades. A gente encontrou o cara que vai resolver a nossa vida. E vamos colocar ele rei, porque achamos o cara que nos dá pão. Achamos o cara que resolve as nossas dificuldades. E Jesus, no versículo 26, começa. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram o quê? Satisfeitos. A verdade é que vocês estão me procurando para resolver as suas demandas. Vocês estão me procurando para resolver apenas as suas necessidades. Vocês estão me procurando apenas pelo pão que perece. Vocês estão me procurando apenas por vocês mesmos. E a partir desse texto, do versículo 26, Jesus vai chamar esse povo para uma aliança. Jesus vai falar assim: larga a mão de ser seguidor e vira discípulo. E Jesus vai fazer a proposta, a oportunidade de você deixar de ser um seguidor e passar a ser um discípulo. E a gente lê no texto, Jesus fala assim: aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue. Às vezes eu e você ficamos meio confusos, não entende isso. Mas aquele povo entendia disso. Jesus estava os chamando para uma aliança. Eles entenderam claramente, eles sabiam, eles conheciam o ritual da aliança. Jesus estava os chamando para a aliança. No versículo 57, Jesus deixa isso muito bem esclarecido. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O meu discípulo, viverá por minha causa. Fala comigo: viverá pela causa de Cristo. Viverá pela causa de Cristo. O discípulo viverá pela causa de Cristo. O discípulo viverá por mim, pela minha causa. E isso espera uma resposta. O Evangelho espera uma resposta. E o entendimento da parte das coisas de Deus espera uma resposta. Sabe, queridos, um resumo assim, bem simplista da mensagem do Senhor é assim: o povo está tudo esperando um milagre, o povo tudo está esperando pão multiplicado, o povo está tudo naquele ânimo, naquela expectativa, e Jesus chega para eles e fala assim: hoje não tem milagre, hoje não tem pão, hoje não tem multiplicação de pão, hoje tem serve eu. Eu sou o pão que vocês precisam, serve eu. E o povo vai dar uma resposta. O povo vai dar uma resposta. No versículo 60, versículo 61, depois a gente pula para o 66, vem a resposta. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, não era discípulo, a gente vai entender por que não era discípulo, disseram: dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Isso os ofende? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos fizeram o quê?
voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O inspetor de qualidade se levanta no meio do povo para separar seguidor de discípulos. Essa gente, queridos, fala assim, hoje não tem pão? Pois é, então eu não quero. Eu vim só pelo pão mesmo. Não tem? Não tem hoje? Então eu vou embora. Ofendidos, escandalizados. Falaram para mim que tinha pão, mas hoje não tem. Então eu vou embora. Deram as costas para o Senhor Jesus. Eu fico imaginando essa parada, né? Imagine comigo. Exercita a sua imaginação comigo. Jesus tinha uma muvuca em volta dele. E aí Jesus dá essa palavra, e as pessoas agora escandalizadas, chateadas, começam a dar as costas para o Senhor Jesus aos montes. Imagina assim, 50 pessoas indo embora. Nossa, eu pensei que ia ter pão e não tem pão. Pois é, me falaram que ia ter pão. Falaram que o cara resolveria os nossos problemas. E aí vem com esse papo de aliança. Aliança com quem? Ele está pensando que é o quê? Imagina essa murmuração, esse falatório de gente contrariada indo embora. Sabe, queridos, na festa quando acaba a comida, acaba a comida antes da hora, não está uma frustração geral, não é? É uma coisa parecida. As pessoas assim meio aborrecidas, indo embora, contrariadas, né? E diante desse esvaziamento, desse clima de fim de festa, Jesus vira para os seus discípulos, e agora os 12, e vem o versículo 67. Não é novidade para você, você conhece. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Irmão, vira para mim aqui. Chateia ou não? Chateia ou não? Jesus vira para os 12 e fala assim, vou melhorar isso aqui para você, para te ilustrar. Jesus vira para os 12 e fala assim, vai pocar também? Se vai pocar, vaza. Vai agora. Se vai pocar lá na frente, vai agora. Mistura no meio da multidão, sai de fininho. É isso que Jesus está falando para os caras. Choca ou não? Chateia ou não? Eu estou desconfiado que você vai pocar, cara. Se vai pocar lá na frente, mistura no meio da galera, aí vaza. Choca ou não? Aborrece ou não? É duro ou não? Agora entenda algo. Fala para o irmão que você entenda algo. Entenda algo. Entenda algo. Jesus não está nervoso, irmãos. Jesus não está nervoso. Jesus não está afetado pelo abandono da multidão. Jesus não está aborrecido e afetado. Eu me senti rejeitado, e agora, em razão disso, então ele vai descarregar em quem não merece, ele vai descontar nos seus discípulos. Não, fala comigo, não. Não, fala, não, claro que não, claro que não, claro que não. Esse abandono não afeta Jesus, em Jesus não é essa carência. O que Jesus está tomando é um cuidado. De que ele está tomando o cuidado da qualidade dos seus discípulos. Ele está tomando um cuidado para que os discípulos sejam alguém de genuína e verdadeira aliança, que seja capaz de viver e morrer por ele. Fala, graças a Deus. Graças a Deus pelo inspetor. Sabe por quê, meu irmão? Porque o evangelho chegou a nós, porque foi confiado por gente que foi confrontada, escandalizada por Cristo Jesus, mas mesmo assim ficaram. Se o Senhor Jesus tivesse confiado o evangelho, a boa notícia, aos empolgados, aos seguidores, sabe o que é? Eles não teriam resistido nem à primeira perseguição. Na hora que eles ouvissem o nome de Saulo, o perseguidor, iam tremer nas pernas, iam abandonar o evangelho. E o que seria de mim? E o que seria de você? Iam abandonar a causa de Cristo, o que seria de nós? O Senhor busca por genuínos discípulos, gente que vive e morre por sua causa, e glória a Deus por isso. Amém? Se ele tivesse confiado a gente mole, nós estaríamos perdidos. O evangelho talvez fosse algo assim, sei lá, muito ínfimo, mas ele a confiou a homens valentes, que aceitavam viver e morrer por ele. Muitos, inclusive, morreram por ele. Então, assim, vamos voltar lá para aquela cena horrorosa, Jesus confrontando ali os discípulos. O clima está ruim. Eu me coloquei nessa cena. Jesus pergunta para os discípulos, você não quer ir embora também? Né? Vocês não querem ir embora? Tal, e aí tem um Pedro com a mão levantada assim. E Jesus insiste
né? E Pedro pede a palavra e levanta a mão mais alto assim. Se eu tivesse do lado do Pedro, eu ia falar assim: ô Pedro, fica quieto, cara. Só fica, mano. Cala a boca, cara, não é hora de falar. Abaixa essa mão, cara. Abaixa essa mão, cala a boca, cara. Fica, só fica. Essa é a hora que a gente não fala, a gente fica. Querem ir embora, então vai. Você viu? Essa é uma pergunta que a gente não responde, cara. Fica na tua. Com o bração levantado. Eu ia sair de perto. Eu ia falar assim: deixa esse cara, mano. Vai se queimar. Vai tomar uma fritada. Sim ou não? Estão comigo ou não? O texto que nós vamos ler em seguida, Pedro responde a essa fala de Jesus. E Jesus espera uma resposta. O Senhor espera uma resposta minha e sua. A fala do Senhor Jesus exige uma resposta. O inspetor de qualidade espera uma resposta. Uma resposta. Aguarda a resposta. E a multidão respondeu prontamente. A multidão respondeu prontamente. Dura é esta mensagem: estou fora. Eu vim só pelo pão. Não tem pão, eu estou fora. Deixa eu perguntar algo para você. Qual seria a tua resposta? Qual é a nossa resposta? Qual é a resposta da nossa geração? Então, queridos, aqui vem a resposta de Pedro. E a gente vai estudar a resposta de Pedro, porque Deus espera a resposta de cada um de nós. O texto, Simão Pedro lhe respondeu. Fala aí, glória a Deus. Vamos aprender com essa resposta, irmãos. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Texto maravilhoso, né? A gente até, acho que transformou até em música isso. Mas aqui, vamos dar uma fatiada para a gente entender bem. Pedro fala assim: Senhor, para quem iremos? Então Pedro responde a pergunta de Jesus com outra pergunta. Com outra pergunta. E Jesus não responde à pergunta de Pedro. Sabe, queridos, a pergunta de Pedro, para quem iremos, traz muitas respostas daquilo que tem dentro do coração de Pedro. Esta pergunta revela para quem iremos. Esta pergunta de Pedro revela: Senhor, eu dependo de ti. Senhor, a minha esperança está em ti. Esta pergunta de Pedro revela: Senhor, eu nunca tive um plano B. O Senhor sempre foi o meu único plano. Não há outro caminho, eu sei disso. Não há outra fonte de vida, eu sei disso. E mesmo que tivesse, não seguiríamos. Essa pergunta fala muito. Essa pergunta fala muito. Mesmo que tivesse outro, não iríamos, porque tu tens palavra de vida eterna. Eu não estou atrás daquilo que perece. Eu não sou como estes que estão atrás do pão do hoje. Eu estou atrás daquilo que é eterno. E só tu tens eternidade para nos abençoar. Só o Senhor. Eu não estou encantado com o pão que perece. A minha busca é por aquilo que é eterno. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus, nós esperamos por muito tempo a tua manifestação. E agora que eu te encontrei, você acha que eu vou embora mesmo? Você está de brincadeira. Ô querido, Jesus ficou quieto nessa conversa. Essa fala de Pedro foi fenomenal. Eu te esperei por tanto tempo e agora que eu te encontrei, você tá falando sério? Não é possível. Eu posso não compreender os seus métodos. Fala comigo, métodos. O senhor está bem grossinho hoje. O senhor está bem batendo pesado hoje. Eu posso não entender os seus métodos. Eu posso não compreender o processo por um todo. Eu posso não entender no que vai dar isso. Mas sabe o que é? Eu decidi viver ao teu lado para o que der e para o que vier. Amém? Amém? Eu estou contigo. O meu projeto de vida é estar contigo, é viver para ti. Essa foi a resposta de Pedro. Boa ou não? É isso, irmãos. É isso. Quantos de nós queremos ser genuínos discípulos do Senhor Jesus? Amém? Todos nós, queridos. Queremos ser genuínos discípulos do Senhor Jesus. Mas eu preciso te dizer que o Senhor Jesus, amado,
querido, amável, amor, ele também é um inspetor de qualidade. E o Senhor pode nos ofender nesta caminhada. E faz parte do plano. E está tudo certo. E nós precisamos dar a resposta boa. E você pode pensar assim, puxa, mas como é que o Senhor pode me ofender, meu irmão? O Senhor, ele nos ofende, sabe de que forma? A principal forma é dizendo não. Fala comigo, não. Dizendo não. Dizendo não para o nosso projeto de vida independente dele. Não. Senhor, falei um Senhor assim, bem choroso, assim, Senhor. Vem com aquele jeito lá que a gente faz nas orações, Senhor. Né? Ele fala, não. Senhor, o Senhor não está ouvindo. Estou. Senhor, não. É dizendo não. É nos confrontando a nossa busca de vida fora dele. É confrontando a nossa esperança fora dele. É confrontando a nossa expectativa de algo especial fora da pessoa dele. E é assim. É assim. Muitos se escandalizam com os nãos do Senhor e vão buscar um outro Jesus, entre aspas, com J minúsculo, e vão buscar um outro Jesus que lhes que promete fazer aquilo que eles querem que faça. Esse é o desafio, essa é a realidade da nossa geração. E eu e você, meu irmão, nós precisamos dar a resposta certa. Eu e você precisamos dar a resposta certa a cada momento de crescimento que o Senhor tem na nossa vida. A gente não vai ficar a vida inteira, irmão, no jardim de infância. Fala aí, glória a Deus. O Senhor vai nos conduzindo numa jornada de crescimento. O Senhor vai nos conduzindo numa jornada para aumentar a nossa musculatura, para aumentar a nossa fé, para nos transformar discípulos capazes de viver e morrer pela causa dele. Esse é o plano. Esse é o plano. Eu não sei se você examina a sua própria vida e fala assim, será que eu sou capaz de viver, e de viver sim, né? Mas e de morrer pela causa de Cristo? Porque os nossos irmãos em igrejas perseguidas, o dia que ele aceita Jesus, isso já está embutido no pacote. Ele sabe que ele pode morrer assim que chegar na casa dele e falar, benção, mãe. Mãe, você que benção não, você já era. Sim ou não? É assim a realidade aí para fora ou não? Entende? Então, imagine você, queridos, que o Senhor te dissesse, hoje não tem milagre, hoje não tem cura, hoje não tem um pregador animado para te animar, hoje a porta que você espera não abre, hoje tem a minha presença. Te basta? Serve? Te é o suficiente? Entende? Porque para uma geração, Cristo não é o suficiente, se não acontecer algo mais. É Cristo e algo mais. É Cristo e o meu milagre. É Cristo e o meu sonho. Se o Senhor disser para nós, hoje tem a minha presença, só eu e mais nada, tá bom para você. Se a porta que a gente tanto clama para abrir, se o milagre que a gente tanto espera, se tantas coisas que a gente almeja não acontecer, Cristo nos é o suficiente, a graça dele nos basta, sim ou não? Qual seria a nossa resposta? Queridos, a nossa resposta precisa ser, a tua presença me basta. A tua presença me basta. Pastor, mas e as minhas demandas? Pois é. A presença do Senhor nos basta. Pastor, e as minhas dores? Pois é. Eu vou falando e você fala assim, pois é. Pastor, e o meu emprego? Pastor, e o meu sonho? Diante da presença dele, tudo perde o sentido. O que são as minhas dores, as minhas lutas, as minhas aflições diante da presença gloriosa do Senhor? Sabe o que está nos faltando, irmãos? Imagina você o que está nos faltando. Um encontro fatal com a presença dele. Os crentes precisam conhecer Cristo. Sabe por que a gente fica assim? Mas e as minhas dores? Porque as dores estão grandonas e Cristo está pequeno na nossa vida. Fala misericórdia. Fala misericórdia, misericórdia. É que a nossa alma, as nossas dores, as nossas grita alto e a voz do Espírito Santo está bem tímida dentro de nós. E isso nos faz vulneráveis. Isso nos faz vulneráveis.
Nós precisamos de Cristo Jesus. Os irmãos estiveram participando do encontro com Deus, trabalharam, mas trabalharam para valer mesmo, né? E se trabalha muito mesmo, e isso é normal. Esse é o plano. É discípulo assim que é. E o depoimento dos irmãos foi assim: nossa, a gente estava bem cansado, mas viu, a gente nem percebeu que a gente estava cansado, porque tamanho era a presença de Deus. Sabe por que, irmãos, que a gente vive choramingando, que a gente vem para a igreja se arrastando, porque tudo é problema, porque a gente só vê coisa ruim, a gente só lamenta. Sabe por quê? Porque nos falta ver a face de Cristo Jesus. Levanta a tua mão e fala assim: revela-te a mim, Senhor. Eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. Porque quanto mais eu te conheço, mais essas picuinhas vai perdendo a importância. O resto passa a ser resto. Porque Cristo é suficiente. Cristo basta. E se não acontecer o que eu espero, a graça dele me basta. A companhia dele me basta. Amém? 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 A plenitude, queridos, a gente prega isso muito. A plenitude não está no sucesso, não está na conquista, não está nas posses. A plenitude é uma pessoa, Cristo Jesus. Eu posso ter muitas coisas, Deus pode me confiar muitas coisas, Deus pode me confiar muitos bens, Deus pode me confiar muitas coisas. O plano de Deus nunca foi miserável, é o que eu vou pregar no próximo domingo. O plano de Deus é generoso, Deus é um Deus generoso, mas deixa eu te dizer algo, a cada um ele dá uma medida, e eu sou grato com a medida que ele me deu, porque ele me basta. Amém? Vamos orar? Nós precisamos da revelação de Cristo, irmãos. O que está nos faltando é essa revelação plena de quem Ele é, para dizer assim, ó, nós cremos e sabemos que Tu és o enviado, Tu és o Messias, Tu és o nosso Salvador, Tu és o esperado, Tu és tudo para mim. Ter essa convicção muda tudo, irmãos. Ter essa convicção muda tudo. Amém? Vamos nos pôr em pé. Vamos orar.